Fala família, na graça, Rian por aqui, a gente está começando mais um episódio do nosso podcast aqui da Família Vitoriosa TV e hoje eu tô com um convidado internacional, Pastor Ney, pros mais íntimos, Márcio Ney. Fala pastor, muito bom ter você aqui, que alegria receber vocês diretamente lá de Ponta Grossa, Paraná, aqui para ter esse tempo aqui de mesa com a gente. Obrigado, pastor. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês aqui em Atibaia. Creio que Deus ministrou muito ao nosso coração ontem e acredito que vai continuar ministrando, conforme você disse, não precisaria nem dizer, na verdade, meu nome é Márcio Ney, mais conhecido como Ney. Sou pastor da igreja Casa de Adoração na cidade de Ponta Grossa do Paraná. Também auxilio algumas vezes aqui na base mais profunda, juntamente com o pastor Rafael. E eu já estou há 6 anos lá. Sou casado, o nome da minha esposa é Bianca, tenho uma filha de 10 anos. Legal. E voltamos para Ponta Grossa há pouco tempo, estamos trabalhando lá. Tá. Partindo desse ponto que você falou que vocês voltaram para Ponta Grossa, você nasceu em Ponta Grossa mesmo, no Paraná? Como que foi isso? E aí, pelo que entendi, você teve aí um período longe de Ponta Grossa. Sim. Conta um pouquinho desses episódios. Tá, eu não nasci em Ponta Grossa, não sou pontagrossense, sou nascido em Curitiba, no Paraná mesmo, a capital. Sou filho de pastor, então desde que eu me entendo por gente, eu vivo nesse ambiente de igreja, igreja local. E eu já vivi em muitos lugares, então, por exemplo, até os 4 anos vivi em Curitiba, depois eu me mudei para uma cidade do Paraná chamada Telêmaco Borba, onde fiquei 6 anos. Telêmaco Borba, eu fui para Colombo, região metropolitana de Curitiba, e aí sim eu fui para Ponta Grossa, Então em Ponta Grossa eu vivi toda a minha vida, a fase de adolescência, numa só igreja, onde meu pai pastoreou por 22 anos essa igreja. Nessa igreja eu me formei, nessa igreja eu me casei, nessa igreja minha filha nasceu, nessa igreja eu me tornei pastor. E somente depois de um bom tempo, Deus nos chamou e eu então fui direcionado para o estado do Pará, uma outra realidade, uma outra cultura, onde foi um grande desafio para nós, como a gente nunca tinha saído do Paraná para morar, para viver em outro lugar. E lá nós começamos então, na verdade nós demos uma continuidade numa igreja que estava lá estabelecida por 1 ano. Entendi. E assim, uma coisa é você transitar dentro do seu estado, em que você tem uma cultura ali que é parecida, tem os suas nuances ali da cidade ali, mas a cultura ali já é paranaense. Outra coisa é você ir para uma realidade totalmente diferente, no norte do país, uma realidade com um cenário bem diferente. Mas antes de chegar para a gente falar desse período aí do Pará e da sua volta para Ponta Grossa, pastor, eu vi que você é conectado com música. Ontem você fez teclado, você teve um período no teclado, a sua igreja que você hoje pastoreia chama Casa de Adoração. Sim. E eu vi uma imagem da sua igreja no Instagram de alguém, não vou lembrar quem, mas num formato bem diferente. Eu vejo que vocês têm essa pegada bem interessante. Qual que é a conexão entre adoração, música lá na sua igreja? Porque eu vejo que isso aí é algo que é bem visível, bem latente na igreja de vocês lá, Sim, a nossa igreja, ela se move por alguns propósitos, A gente adoração, evangelismo, discipulado, comunhão e serviço. E dentre elas, o principal que nós acreditamos que é o carro-chefe é justamente a adoração. Por que adoração? Primeiramente, assim, porque a adoração para mim, eu sou músico desde os 9 anos de idade, Tem um pezinho aí, então. Exatamente, eu tenho uma caminhada dentro da música já por muito tempo, Até por ser filho de pastor, você é obrigado a tocar todos os instrumentos, que tá faltando ali, você precisa socorrer. Exatamente, então eu caminhei por isso, aprendi música, sou multimusicista, toco vários instrumentos. E dentro da igreja, então, também, eu sempre trabalhei, exerci dentro desse ministério de adoração, Primeiro com música, depois comecei a ministrar louvor. Em 2008, eu fui para uma escola chamada Escola Clamor pelas Nações. Uau! Ricardo Robortella, onde eu fiquei lá por 45 dias, cara. Eu costumo dizer que esses 45 dias assim foi um divisor de águas na minha vida,
você chega com uma visão, você chega num nível, né? Quando você sai de lá, você sai totalmente impactado com aquilo que você vê naquele lugar, porque é um ambiente de adoração total, né? Então, assim, como que funcionava a rotina? Era manhã, tarde, noite. Adoração, a movimentação de Deus. Então, a gente viu muitos sinais, né? Sinais visíveis da presença de Deus. Então, não sei se você já viu aquela questão do pozinho de ouro. Sim, então, era Cirilo, né? Que foi, acho que foi mais ou menos ali na mesma época, né? Sim. Batista de Contagem, Clamor pelas Nações, Lagoinha. Santa Geração, Lagoinha. Ali a gente, naquela época ali de 2000 vamos colocar aí de 5 até 2010, a gente teve um avivamento vindo ali de Minas Gerais, né? Exatamente, um avivamento que trouxe um impacto muito forte na nossa nação, dentro da área da adoração, né? E assim, era um ambiente para nós lá, durante esses 45 dias, que se tornou até assim, entre aspas, algo comum. Porque a gente via isso, né, em todos os momentos. Né? Então, Deus se manifestava de algumas maneiras assim que foi muito interessante, foi muito poderosa e foi algo que eu nunca tinha visto antes, né? Então, a gente foi ministrado por muitos homens e mulheres de Deus assim relevantes na nação. Então, por exemplo, Judson de Oliveira era constante a sua ministração. Ele dele ali. Nossa, o Dan Duque foi um dos que mais ministraram lá naquele lugar. Ricardo Robortella, entre outros, assim, que na época estavam muito conectados com essa questão do avivamento. Você falou do Clamor pelas Nações. A gente tá um pouquinho mais velho, então a gente é da época do CD, gente. Sim. E eu lembro que uma das capas mais lindas, todas as capas eram muito bonitas, mas uma capa do Clamor pelas Nações, que era as pessoas se afogando, enquanto tinha uma ponte, meio que um deckzinho. As CD, quem se importa? Quem se importa? Você não vê as pessoas se afundarem. Cara, esse CD assim, eu chorava muito ouvindo, porque naquela época missões já queimavam meu coração, né? E eu tava indo muito para a fase de ir para o seminário, então foi uma fase muito importante. E essas pessoas, de fato, elas marcaram a nossa geração. Hoje nós temos novos Cirilos, né? A gente tem diversas pessoas que estão aí na mídia, né? Em evidência, mas a gente experimentou de um mover muito forte. Demais. E você falou algo interessante. Daqui a pouco eu vou conectar com a aula, né? Você falou que você viu muitos sinais e maravilhas. Hoje, você acredita que o Brasil ele não vive tanto isso? Qual que é a sua visão em relação a sinais e maravilhas? Porque às vezes a sensação que a gente tem é que parece que as coisas só aconteciam naquela época e parece que não acontecem mais hoje. Eu acho que ele se torna assim, uma questão... Quando o avivamento ele vem, né, quando isso falando agora, ampliando o contexto a respeito de avivamento, você vê que ele vem em pontos específicos, né? E vem em momentos específicos, mas todo avivamento que a gente viu sobre a Terra ele tem um tempo determinado e de repente parece que, né, todo aquele fervor, tudo aquilo que aconteceu, ele dá uma reduzida, vamos dizer assim, né? Eu creio que naquela época aconteceu a mesma coisa, né? Hoje nós temos ainda a questão de essas manifestações, sinais temos, né? Temos em vários lugares acontecendo alguns tipos de sinais, mas não são tão frequentes, eu acredito, hoje, né? Eu acredito pela fase que viveu aquela época, 2005, 2010, como você falou, foi uma fase especial. Então, eu acho que não acontece tão constante e não de uma maneira tão grande e relevante, mas ainda acontece em alguns lugares, né? Aí qual é o motivo? Não podemos falar de uma maneira com certeza, mas... sei lá, fome, sede pela presença. Parece que antigamente tinha um pouquinho, mas eu não quero ser saudosista, né? Mas a gente ficava cantando Poderoso Deus por 40 minutos. Meu Deus. E era 40 minutos ali chorando na presença. E parece que hoje a gente canta uma música que dura 6 minutos e as pessoas já ficam impacientes, já né? está cansado do ambiente, já não vê a hora de ir para casa. De fato, né? Então, assim... talvez uma das coisas que foi restaurado muito nesse tempo foi a questão da adoração espontânea, né? Até algo esses tempos atrás, estudando a respeito da questão do avivamento, né? Que eu fui ver que eu não sabia, né? Que, por exemplo, o avivamento de Gales, ele restaurou também muito essa questão da área da música, né? Dentro do contexto de músicas espontâneas, canções espontâneas.
Então a gente acha que foi algo que aconteceu agora, mas é algo que Deus já restaurou muito tempo lá atrás. Então assim, hoje eu também assim, a gente não quer ser saudosista, né? E eu costumo falar na minha igreja lá, né, a respeito do ministério, que eu sou o tiozão da música hoje em dia, né? Então quando eu pego para ministrar o louvor, cara, não é Poderoso Deus, canções do David Keelan, questões que marcaram a minha vida lá atrás. Canto canções de hoje, canto. Mas assim, para mim, pelo menos para mim, né, na minha época, o que realmente trouxe impacto foi essas canções. Então talvez é por isso que hoje eu continuo. Quando eu olho até sobre isso, assim, eu tenho essa visão, talvez esteja errada, mas parece que as canções de antigamente, elas, por exemplo, o Cirilo, né, que nós falamos aqui agora, algumas canções dele, por exemplo, o Poderoso Deus, são músicas que estão aí, quantos anos será? Já está falando de mais de 15 anos, né? 15 anos que está fortemente falando ao coração. 15 anos que quando você ainda escuta a canção, cara, você sente aquele ambiente da presença. E aí quando as canções de hoje são canções muito lindas, canções inspiradas, canções que vêm de Deus, mas ao meu ver parece que são momentos, parece que passa muito rápido. Enquanto aquelas canções lá de trás parece que elas foram geradas, essas parece que elas são apenas produzidas, né? Fabricadas. Então, fabricadas. Não que não tenha inspiração, Sim. não que não tenha o poder de Deus ali, mas a gente vê uma diferença, né? A gente pode ir até mais para trás, Ademar de Campos, Grande é o Senhor. Grande. A gente canta até hoje, né? Sim. Então são Asaf músicas Borba. Asaf Borba. Então são ministros e gente, vocês que estão assistindo aí, se vocês não conhecem Ademar de Campos, Asaf Borba, Judson de Oliveira, Antônio Cirilo, gente, para ouvir, pelo menos para conhecer. E se você não gostar das músicas, pelo menos experimente o testemunho deles. Sim. Porque cada testemunho um mais maravilhoso que o outro, né? Por exemplo, ontem, né, eu estive ministrando aqui na igreja a respeito de dons. E normalmente na primeira ministração eu cito a respeito do Cirilo. E é interessante quando você pergunta assim para a igreja hoje, né? Quantos conhecem o Cirilo? Você olha a nova geração, todo mundo está assim, né? Então muito poucas pessoas, e quando falo, meu Deus, Cirilo, né, da geração mais antiga. Então realmente parece que a nova geração não teve um contato que eu acredito que nós precisamos ter referências na nossa vida, né? Sempre temos pessoas que a gente olha, se espelha. Mas é interessante que esses caras que marcaram a trajetória da música cristã, da adoração no Brasil, mas é interessante que agora que assim, aquilo que eles produziram parece que está dando uma cessada, então uma parada, né, assim, daquilo que eles construíram, mas se perpetuaram por muito tempo. Sim, e a gente tem que valorizar. A gente não pode descartar um Alessandro Vilas Boas, que tem sido assim referência de adoração contemporânea, mas a gente também não pode negligenciar aqueles que ficaram lá atrás e geraram vida, né? Agora, pastor, você contou pra gente que você passou por alguns lugares de Curitiba, foi para Ponta Grossa e aí de repente você foi pro Pará. Foi pro Pará fazer o quê? Você falou que foi pastorear, mas foi implantar a igreja, foi revitalizar. O que aconteceu lá? Assim, e até interessante uma questão, né? Antes de eu ir embora pro Pará, a igreja do qual eu fazia parte, meu pai era pastor, um dia foi um missionário para lá, um pastor missionário. E ele foi com um projeto onde ele iria implantar uma igreja numa cidade chamada Marabá, no Pará. E ele então ele faz uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar cadeiras para a igreja que ele ia iniciar. E a minha esposa se torna então a responsável por arrecadar esses fundos, para nós enviarmos esse dinheiro para comprar cadeira. E aí então, beleza, passou-se o tempo e de repente assim, eu e minha esposa, nós já éramos pastores de jovens, era pastor já desde 17 anos, né? 17 anos comecei a liderar e mais para frente eu fui consagrado como pastor, minha esposa com 15, e a gente sempre esteve dentro dessa vibe de jovens, né? Cuidando de jovens, liderando e tal. E chegou um tempo assim da nossa vida que a gente começou assim a sentir, cara, existe algo mais, né? A gente sabia que havia algo mais que Deus tinha como projeto para nós, e a gente começou a orar, e esse que é o grande perigo, né? A gente começou a orar, falou, Senhor, e aí? Nos envia, e a gente sempre respondia em apelos missionários,
que a gente entendia que havia algo mais sobre a nossa vida. E quando, depois de algum tempo, né, e assim, na verdade, na minha história, existem muitas coisas que contribuíram para esse momento em si, né, eu preciso voltar lá para trás. Em 2008 eu perdi o meu irmão mais velho, que era pastor, meu cunhado, 24 anos, e um sobrinho de 5 anos no acidente de carro. Meu Deus. Menos de um ano depois, minha mãe faleceu, né, fruto de uma depressão, né, que despertou um tumor na cabeça dela. Meu pai se casa novamente, né, depois de algum tempo, e aí então ele se casa com a goiana, e essa goiana tem um filho que é pastor, né, então ele vai lá para o Pará, né, o filho dela, e ele se torna um líder lá no Pará, e ele me chama para eu ir para o Pará. Então aí que conectou toda essa história, né, o fato de eu ir para lá. Por quê? Porque eu tinha algum conhecido lá, e um dia ele chegou: Ney, tem uma igreja aqui que está começando e você não queria aceitar esse desafio? E na hora, assim, eu e minha esposa falamos: cara, só pode ser Deus, né? Se nós estamos orando para isso. E a gente aceitou esse desafio. Então nós fomos. E aí o que acontece? Qual igreja nós vamos parar? Na cidade de Marabá, naquela igreja qual nós tínhamos ajudado com as cadeiras, cara. Então, assim, foi muito precioso para nós esse tempo, né? Nós pastoreamos lá por 4 anos. E quando nós chegamos lá, a igreja, ela tinha aproximadamente 19 membros. E a gente começa, além desse processo, continuando plantando essa igreja, um processo de revitalização, né? Estabelecendo a visão da igreja, estabelecendo alguns fundamentos, que era uma igreja de fato muito nova. Então, foi aí que nós chegamos no Pará. Aí que foi essa história de trocar toda a nossa vida, né? Abrir mão toda a nossa vida para ir para lá. E é importante essa sensibilidade de realmente discernir a voz de Deus, né? Ontem a gente estava falando sobre os dons espirituais, que as pessoas às vezes têm medo de trazer uma palavra de sabedoria, porque não sabe se é Deus ou se não é, e fica naquela... Então esse lugar ele é muito importante, de você ter essa sensibilidade de não só ouvir, né? Porque ouvir, ok, tem seus desafios, mas é mais fácil. Agora, obedecer, você para ir para uma outra cultura e emergir, é um desafio muito, muito delicado. E aí, pastor, beleza. Foi para lá, implantou, revitalizou muitas coisas, fundamentou a igreja. E quando que foi que você falou assim, não, agora que Deus está terminando esse ciclo, a nuvem de Deus está se movendo e é hora de a gente se mover? Como é que foi esse processo? Então, na cidade de Marabá, eu pastorei por 3 anos e meio. Assim, foi um período desafiador para mim, na questão, tanto quando nós chegamos, na questão cultural, na questão climática, cara, que é algo que talvez as pessoas não colocam em pauta, né, a respeito da missão em si. Mas a questão cultural e a questão climática é algo, assim, que para mim, para minha esposa, por exemplo, foi algo desafiador. Eu imagino, você está saindo de uma realidade de 5, 10, 15 graus ali, o verão é 25 graus para ir para 35, 40. Na sombra. E assim, a cultura da cidade, a infraestrutura, a gente sabe muito bem, né, que o Sul os estados aqui são muito bem estruturados, né? São mais as cidades mais desenvolvidos. E para lá não é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais difícil, né? A vida lá para lá. Apesar de serem muito ricos, né? O estado do Pará principalmente. E aí, então nós ficamos 3 anos e meio lá e foi um grande desafio. Até a questão de você lidar com a cultura do povo, né? Lá o povo paraense, cara, ele ensinou muito a gente nessa questão de carinho. É um povo muito amoroso, né? Sim. Um povo que te recebe, um povo que te traz para casa. E para mim, assim, foi algo muito impactante, porque eu aprendi isso, porque eu sou sulista. Sim. Sulista é um pouquinho fechado, né? Mais reservado, né? Mais reservado. O pessoal fala que é geladeira, não sei se é verdade mesmo. Eu acho que mudou um pouco de como era antes. Você pode, ou talvez, como a gente que se conectou muito com pessoas que são inseridas dentro da igreja, talvez já tenha um pouquinho mais de abertura, mas acho que... Mas mesmo até dentro da igreja, irmão,
a gente tem esse problema. A gente vê que dentro da igreja, no norte, nordeste do Brasil, até mesmo o relacionamento é muito mais próximo. A gente estava falando ontem, né, voltando para... não sei se foi antes ou depois da aula, que às vezes a gente fazia uma visita e aí você vai para outra casa, você tem um café, você vai para outra casa, você tem outro café, um oferece uma fruta, daqui a pouco você fez 10 visitas de 1 hora e em todas você comeu alguma coisa, em todas você teve um tempo de qualidade. Talvez para cá já não seja tanto, até mesmo do Sudeste, já é um pouco mais reservado. Já Sim, aqui no Sul, principalmente, nós somos um povo muito ressabiado, vamos dizer assim, né? Para você acessar o coração de um sulista demora um pouquinho mais. Depois que você acessa, aí você se torna amigo para a vida toda. Então, lá no Pará era muito diferente. Então, assim, todo dia tinha muita gente dentro da minha casa, né? Às vezes, sem menos eu esperar, tinha alguém entrando dentro da casa sem bater na porta. Para nós do Sul, isso é uma falta de educação, né? A gente não só entra dentro da nossa casa que a gente convida. Sim. E lá é normal. E eu aprendi a amar isso, né? Então eu aprendi muito essa dinâmica de relacionamento lá, a gente cresceu muito nisso, mas chegou um tempo, né, 3 anos e meio que eu fiquei na cidade de Marabá, e nesse período nós descobrimos o câncer do meu pai. Meu pai estava com câncer, e em todo esse inteirinho, depois que eu fui embora para o Pará, o meu pai foi para lá, a minha irmã foi para lá e cada um foi pastoreando uma cidade, tá? Meu pai pastoreou a cidade chamada Orilândia do Norte, minha irmã em Paraupebas. E nesse tempo nós descobrimos esse câncer, meu pai começou esse tratamento e um dia eu fui buscar um pastor amigo meu no aeroporto, né? Profeta, aquele homem. Ele chegou e desceu antes e falou: cara, antes de qualquer coisa eu preciso te falar uma coisa. Você vai passar por uma mudança na sua vida radical e muito rápida. Eu falei: não, beleza, cara. E então eu peguei ele, eu tinha que levar ele para Orilândia do Norte, a cidade do meu pai, onde ele ia ministrar uma conferência de jovens. E aí então, no meio do caminho, na cidade de Xinguara, onde o meu outro irmão, meio-irmão, né, pastoreava, estava lá o presidente do presbitério da minha igreja, e falou assim: cara, é o seguinte, teu pai está fazendo tratamento de câncer, e a igreja dele está padecendo por isso, né? Era uma igreja grande, estruturada, e nós precisamos que você vá para lá. Aquilo assim foi uma bomba para mim, né? Porque eu já estava criando raízes em Marabá. E eu tentando lidar com aquilo, mas eu lembrei da palavra, né, que meu amigo tinha falado. Foi no outro dia, na verdade, que aconteceu. E eu decidi, né? Foi um período assim muito complicado para mim, porque eu tive que dar a notícia para minha igreja em Marabá. Foi um momento assim, ao mesmo tempo terrível e muito feliz para mim, porque assim, o dia que eu fui dar essa notícia, né, no outro dia, na segunda-feira, houve muito choro, cara. Foi choro. Pessoas que estavam há 3 meses na igreja, homens barbados, grande, cara, se debulhando em lágrima, e eu e minha esposa chorando. O constrangimento do Espírito Santo, meu através Deus. Do amor dessas pessoas, né? Sim. E aí então, nós fomos para Orilândia do Norte e eu fiquei 6 meses lá. Só que nisso Deus já havia comunicado ao meu coração que era tempo de eu retornar para o sul do Brasil. E houve muitas outras coisas, muitos outros contextos, mas assim, enfim, Deus ele comunicou ao meu coração que era tempo de retornar e havia uma palavra sobre isso. Só que você ouvir a Deus quando tudo está tão bem, estava muito bem na minha vida, né? Financeiramente bem, eu estava estruturado. Eu estava do lado do meu pai, estava ajudando a cuidar dele, apesar dele não estar debilitado, né? Ele estava fazendo tratamento, estava bem. Porém, Deus falou com a gente entendeu, e foi um grande desafio. Por quê? Porque eu tive que abandonar um barco que estava bem. Eu tinha eu posso dizer, uma propensão de carreira, entre aspas, posso falar secularmente, que tudo estava dando certo. E aí nós voltamos, dia 1º de janeiro de 2018, para a cidade de Ponta Grossa. Isso antes, a gente ficamos 15 dias ministrando na base mais profunda em Navegantes, onde iniciou a base, na verdade. Nós começamos lá com uma escola, né, interna. E aí nós voltamos para Ponta Grossa, Paraná. Uau! E aí você trouxe agora esse episódio aí
dar aula ali logo no início da base mais profunda. Isso já foi com contato com o pastor Rafael? Não foi? Porque aí aqui deve ter um mistério para ter essa conexão aí. Alguma coisa aconteceu. O Rafael, cara, a história com o Rafael é a seguinte: nós nos conhecemos lá no Pará. Lá no Pará? Ele já... O cearense que rodou o Brasil inteiro estava lá no Pará. Sim, ele foi ministrar em uma conferência similar à minha, na igreja do meu irmão, Confrajovem. Ele morava em Curitiba, Miranda Tamandaré, na base da Jocum, e eu morava lá ainda. E aí então eu fui ministrar. Daí a gente brinca até, né? A gente viu, eles fizeram o folder da divulgação, o banner da divulgação. E quando eu olho aquele banner da divulgação, eu olho a foto dele, se eles colocaram uma foto dele de terninho, né? Você tem essa foto? Eu vou te mandar, mas com certeza eu vou te mandar. Ele de terninho, né? Sem barba, aquele queixinho dele. E eu, por outro lado, quando eles colocaram eu todo boy, né? Então, quando eu olhei para aquela foto, eu falei, não, cara, me colocaram para ministrar com religioso, velho. E quando ele olhou aquela foto, eu falei, nossa, colocaram eu para ministrar com boy. E quando nós chegamos lá na igreja, e a gente tava o culto acontecendo, nós chegamos, tava lá atrás, a gente se conheceu. A partir dali, cara, bateu aquela química, né? E assim, a gente começou a produzir muita coisa junto, começou a mandar muita coisa junto. Recebemos palavras comuns, né? E as pessoas olhavam, a gente começou a andar junto lá mesmo na conferência lá, perguntavam, mas quanto tempo vocês se conhecem? Eu falei, não, conhecemos agora, né? Porque a gente já estava num nível de relacionamento assim que parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Eu acho que isso é só o Espírito pode fazer, né? E aí, a partir daí que a gente começou a conversar e a base mais profunda, então veio uma dessas conversas, nós orando junto e tal, e é uma visão que ele teve. E aí a gente começou então a caminhar junto dentro dessa questão das aulas. Maravilhoso. Você volta pro Paraná, paralelo a isso aí, começa-se a base mais profundo, e aí então nasce a casa de adoração? Sim. A casa de adoração, depois que eu retornei para Ponta Grossa... E conta um pouquinho como ela começou, pastor. Acho que é uma formação bem legal. Quando eu volto lá para Ponta Grossa, eu começo a... Assim, não havia ainda na minha cabeça uma ideia formada a respeito de começar uma igreja, né? Eu entendia que Deus tinha me dado uma palavra, já não era mais pela mesma denominação que eu estava lá no estado do Pará, ou que eu vivi toda a minha vida, na verdade. Que é muito difícil você virar essa chave, porque você tem toda uma trajetória, né? Nossa, cara, minha vida inteira, desde que eu nasci, eu pertencia à mesma igreja. E quando Deus me deu essa palavra, logicamente veio muito incômodo em cima disso, né? Na questão tanto pessoal e também ao redor, né? Sim. Muita gente falou muita coisa. E quando eu voltei para Ponta Grossa, eu ajudava a servir uma igreja de um amigo do meu pai. Só que aos sábados, outros dias eu estava tudo livre, né? Então domingo eu ajudava. E foi quando algumas pessoas que já estavam desigrejadas, que me conheciam já de anos, né, começaram a me procurar, falando, nossa, você voltou e tal. E elas não estavam participando de igreja alguma, falaram, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos começar um pequeno grupo. E a gente começou então aos sábados, né? A gente começou aos sábados, reunir. E tomou uma proporção tão grande, né, que ela se tornou aquilo que é hoje, né? Hoje nós somos uma igreja relativamente, né, num porte médio, vamos dizer assim. Só que foi muito rápido, né? Nós temos apenas 6 anos de idade. É uma igreja recente, nova, né? Sim, e muita coisa que aconteceu lá assim foi fruto de muitos milagres, tanto a parte financeira, a parte espiritual. Então assim, a gente está 6 anos caminhando com a casa de adoração. 1 ano nós ficamos dentro do salão da casa da minha sogra, né? E depois de 1 ano houve-se a necessidade de mudar. E a gente foi então para o barracão que a gente está até o dia de hoje. Que demais. Então começou mais ou menos isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A trajetória do pastor Ney então começa muitos anos ali na realidade familiar, no contexto pastoral ali, naquela mesma denominação. Deus começa a movimentar, Deus começa a agitar a água, vocês vão para o Pará, Deus começa a chacoalhar de novo, vocês entendem da parte de Deus de voltar, e é impressionante como você tem essa sensibilidade e os sinais têm perseguido, né? Você, isso é muito forte, é de admirar, porque uma coisa, a gente tem falado muito na escola vocacional, que assim, os temas
tem muitas pessoas preparadas para dar uma boa aula, mas por que a gente foi lá e trazer gente lá de Ponta Grossa? Tem um negócio que a gente tem falado muito aqui, pastor, que é vida na vida. A gente só consegue gerar vida se a gente tiver vida. Então, quando a gente ouve um pastor falando de dons espirituais, falando de ouvir a voz profética e se movimentar sobre a palavra de Deus, quando a gente vê alguém falando isso, a gente hoje, conseguindo assistir um pouco e ouvir um pouco do seu testemunho, a gente entende essa expressão vida na vida, porque é sobre isso, não é só sobre você contar e dar uma boa aula sobre dons espirituais ou os dons ministeriais, mas é sobre realmente você transferir um pouquinho de vida, né? Sim. Isso é maravilhoso. Pastor, hoje você tem uma filha de 10 anos, né? A sua esposa, você tem ali um ministério consolidado, graças a Deus. Mas agora me conta um pouquinho. Quais são os sonhos do pastor Ney daqui para frente? Hoje, o que ele vislumbra e o que o Espírito Santo tem comunicado para você? Hoje, tá. Eu acredito assim que o meu sonho, logicamente, está muito relacionado à vida de igreja, né? É o meu chamado, aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Tem um chamado de nações também está relacionado a isso. Então, o que a gente tem tentado é colocar a igreja, apontar a igreja em direção também a nações, né? Mas o meu principal sonho é executar essa questão do ministério pastoral, apostólico, dentro do aspecto de preparar uma igreja madura, né? Para viver a dinâmica do ministério, da igreja em si, e preparar ela para ter uma visão além das quatro paredes, né? Assim, o nosso objetivo nunca é ter uma igreja focada apenas numa localidade ali. É interessante, perdão te interromper, pastor, é interessante isso que você falou, né? Porque a gente, quando a gente vai para esse ambiente de adoração, a gente quer ficar só na intimidade, quer só ficar ali para dentro, se blindar, proteger. Não, é a minha adoração, eu e Deus ali, a minha igreja. E aí a gente esquece do chamado, né? Às vezes a gente perde a noção daquilo que Deus está querendo fazer. Ele quer estender as fronteiras, Ele quer expandir o reino. A Bíblia vai falar que as portas do inferno não prevalecerão. Se é uma porta, ela está parada, então tem alguém avançando. Então a igreja está avançando e é difícil a gente ter essa sensibilidade, né? Hoje, como você tem lidado e qual tem sido esse processo de você conseguir abrir o seu olhar, né, para as nações, o seu olhar para as fronteiras e trazer essa visão para a igreja? Então, primeiro começa com a gente, né, como líderes. Para que a igreja caminhe, entre dentro daquilo que a gente entende como visão, a gente precisa também, como líderes, como pastores, mergulhar dentro da visão em si, né? Não adianta a gente pregar um monte de coisa, falar sobre nação, falar sobre o crescimento, sobre maturidade, se a gente não está disposto também a pisar. Então, assim, hoje, na medida do possível, daquilo que eu posso contribuir, a gente tem caminhado até a nossa conexão com a base mais profunda, está muito relacionado a isso, né? A base mais profunda, ela não é uma base da igreja, casa de adoração, mas a grande maioria dos missionários que estão dentro da base, inclusive o pastor Rafael, né? O pastor Rafael faz parte da minha igreja, eles estão conectados. Então, assim, aquilo que eu posso fazer dentro desse aspecto de nações, a gente está fazendo, né? E juntamente nesse trabalho, a gente está trabalhando para que a igreja também entenda esse processo. É um processo difícil, né? Desculpa. É um processo difícil porque, assim, a igreja, por muito tempo, né, se fechou às quatro paredes, né? Muito poucas igrejas, muito poucos cristãos têm um pensamento de apostólico, de avanço, de olhar para as nações da terra. E agora a gente tenta trabalhar na mudança de uma mentalidade, de uma cultura. E por isso se torna algo assim, como é uma cultura, se torna algo difícil para mudar, porque a mentalidade do povo às vezes está escravizada a uma tradição, né?
Então assim, porque aonde eu vou investir o meu dinheiro? Eu tenho que ver, né, onde que eu vou estar investindo meu dinheiro. Então muitos não entendem assim, cara, quando você está investindo na vida de um missionário, você está investindo para o missionário ir para outra nação que talvez, humanamente falando, você não tem um retorno ali para a igreja local, né? Esse é um desafio enorme, né? E aí a gente está até há pouco menos de um mês para a viagem missionária agora, Sim. Juntamente com a base mais profundo para Portugal, né? E a gente faz aquela continha básica, né? Aqui é real, lá é euro. Vamos então, 5 vezes mais pobres. 5 vezes mais pobre, e o que eu estou mandando, eu preciso mandar 5 vezes mais para que eu realmente dê dignidade para esse missionário, para que ele consiga trabalhar ali pro reino, ali pro ministério. E é real isso, porque às vezes as pessoas ao redor, elas não vão ver a realidade. Esses dias eu e minha noiva, nós estávamos numa chamada de vídeo com um casal de missionários. Na verdade só estava a nossa amiga Kemily, ela é missionária lá em Portugal, e ela falou uma expressão muito interessante. Ela falou o seguinte, que Portugal foi um dos poucos países da Europa que não aceitou a reforma protestante. Só que hoje é um dos principais lugares que recebem missionários. Eles não receberam a reforma protestante, mas de alguma forma eles estão recebendo o evangelho agora. Sim. E nós precisamos nos levantar. Mesmo que às vezes fuja da nossa realidade, né? Alguns foram chamados para Jerusalém, outros para Samaria e Sim. outros para os confins, né? Então é um processo muito desafiador. E como hoje a igreja está lidando com tudo isso, pastor? Porque é uma igreja aí que tem uma visão missionária, tem uma base ali missionária ali que anda junto, tem o pastor Rafael que é virado no giraia com missões, com Europa. Como que é isso? Cara, é desafiador, né? Como eu disse, porque você estabelecer cultura é algo muito difícil, né? Algo que é muito difícil, a mudança, a transformação de mente de pessoas. E pelo fato também de ser algo muito recente, então o que acontece? Existem pessoas que estão totalmente abraçadas com isso, tem pessoas que estão num processo e tem pessoas que realmente não vão engajar e não vão abraçar. E não vê, às vezes, com muito bons olhos, né? Porque talvez dentro da igreja você vai encontrar pessoas assim, né? Quando fala de missionário, e principalmente referente à Europa, né? Que é o alvo da base mais profunda, a Europa, né? O alvo da minha igreja, a visão da minha igreja está relacionada à Europa. E quando você fala de alguém que vai para a Europa, um missionário que vai para a Europa, qual que é o pensamento? Cara... Internacionais, porque é rico, né? Está indo para ganhar vida, né? Então, assim, tem missionários aí que perdem até mantenedores, né? Por quê? Porque fala, cara, você está indo para a Europa, está indo para fazer turismo, né? E assim, eu não os julgo, né? Porque eu lembro que no meu tempo, uns 20 anos ali, assim, a minha visão sobre missão era o quê? Quando o missionário ia ser enviado, para onde que ele tinha que ir? Para o sertão, para o Nordeste. Ou para a África, né? E eu lembro que uma vez eu estava ministrando uma base missionária e já havia muitas palavras sobre nações, sobre a minha vida. E quando eu terminei de ministrar aquela palavra, a esposa do diretor da base me chamou dentro do quarto dela lá com ele, falando que tinha uma palavra para me entregar. E quando eu cheguei lá, assim, ela falou sobre nações, que Deus ia me enviar para as nações. E eu achei interessante, ela pegou e tirou uma nota de 20 euros e me entregou na minha mão. E eu peguei aquela nota de 20 euros e falou que Deus vai te enviar para as nações e tal. Eu entendi, né? 20 euros para mim não foi muito relevante. Porque na minha mentalidade, nações, eu iria para a África, algum lugar assim. Que na verdade eu também não queria ir, né? Eu não tinha essa vontade naquela época. Cara, o que eu vou fazer na África? Eu não tinha essa ideia. E quando Deus acho que faz 3 anos, né, que eu e o Rafael nós fomos para Gales, onde nós fomos lançar, na verdade, o fundamento, né, pisar na terra, conhecer, para enviar os missionários que iriam no próximo ano. Deus me trouxe à memória esse momento, o 20 euros, né, que tem a ver com a Europa. Lá em Gales é Libra e tal, e esse ano eu tive o privilégio de estar lá em Portugal. Então achei muito legal assim, essa dinâmica, essa palavra de conhecimento que a mulher teve através de um ato profético, que para mim fez sentido 10, 20 anos depois, né, que eu fui. Então, agora em relação à igreja, tem aqueles que vão compreender,
E eu acho que isso também tem muito a ver com dom, né? A gente tem trabalhado esse tempo na igreja a respeito de 5 ministérios. Então você vai ver aqueles que são mais pastorais. Ele vai cuidar da ovelha, ele vai querer trazer a ovelha para perto. A cabeça dele, cara, pastoral. A igreja é isso aqui, nós precisamos cuidar do pessoal aqui. Tem aqueles que são os evangelistas, cara, não, é o perdido lá fora. Tem aqueles que têm a visão apostólica, não, nós temos que alcançar as nações e tudo bem, né? Deus vai fazer, Deus vai continuar fazendo. Mas é trabalhoso. E o meu sonho é que a igreja entenda essa dinâmica, que cada um faça parte daquilo que Deus quer construir através dos dons individuais, abençoando logicamente o coletivo. Amém. Isso é muito forte, pastor, porque Deus ele sinaliza, né? Ele não é um Deus de desordem, de bagunça. Às vezes a gente não consegue entender aqui porque a nossa mente ela é muito limitada. E Deus ele vê muito além. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no coração do homem, né? Sim. Então, quando a gente vê essa construção, talvez hoje a gente não consiga. Hoje a gente tem vivido um momento muito parecido aqui na igreja, né? Que é esse momento de trazer consciência e cultura missionária. E parece até contraditório, né? Quando a gente fala de uma igreja que não tem uma cultura missionária. E aqui a gente nem tá apontando casa de adoração ou família vitoriosa. A igreja de Cristo como um todo, muitas das vezes não tem essa cultura missionária, essa sensibilidade se perde, né, na rotina, ou às vezes é uma igreja que só tem um dos 5 ministérios muito evidente. Você vai numa igreja que a palavra é muito boa, então você sabe que tem um bom mestre ali fazendo um trabalho legal. Mas você vai numa outra que faz um bom trabalho evangelístico, então você sabe que tem muitos evangelistas ali que com o coração incendiado. Cada uma tem uma, mas a gente tem que buscar esse coração na igreja em que ela seja movida pelos 5 ministérios e ela construa essa cultura missionária sobre isso. Isso é maravilhoso. Pastor, a gente está começando a partir para o final. Sim. A gente vai fazer um bate rápido agora. Como vai funcionar? Eu vou te fazer uma pergunta ou vou fazer uma expressão e você vai trazer para mim o que aquilo te representa. Tá bom? Bora. Então, família. Família é a minha base. Quando ou se todo mundo abandona, a família é aquela que permanece. Então, na verdade, é a matriz, a coisa mais importante que Deus criou, né? É a família. Minha esposa, minha filha, elas são que são de mais importante para mim na minha vida. Casa de adoração. Casa de adoração. Casa de adoração para mim, cara, é um desafio. É um desafio, mas é um desafio que eu amo, né? São irmãos em Cristo verdadeiramente, pessoas que eu amo e que eu amo cuidar de estar junto, né? Então é a igreja de Jesus, é isso que Deus me chamou para fazer. Missões para mim, cara, também é um desafio, assim como a igreja, mas acredito em outro aspecto. Para mim, missões tem um desafio em dobro para mim, principalmente referente à questão de fé, né? Mais do que nunca esses últimos tempos, assim, eu tenho visto que para viver missões, né, precisa haver um nível de fé um pouquinho maior do que, vamos dizer assim, os crentes normal têm, porque tem a ver com você abrir mão de tudo, tem a ver com você depender somente de Deus, tem a ver com, cara, com coisas que normalmente as pessoas não vivem aí na sua vida comum, na sua vida cristã. Quando você olha para a Europa, o que Deus fala? Avivamento, cara. Avivamento, né? Aquilo que aconteceu há muitos anos atrás, né? Eu vejo que é o anseio do coração de Deus e é o anseio também do coração do povo que vive lá, né? Principalmente ali voltando para Gales, né? Quando nós fomos lá, nós tivemos essa percepção, né, que existia alguns tipos de pessoas, aquelas que sabiam do avivamento e que já não tava nem aí mais, né, porque vinham com a perspectiva assim de que, cara, tá bom, aconteceu o avivamento, e agora? Olha como tá, né, a frieza de 93%, se eu não me engano, de cristãos que aconteceu na época, hoje é 3%, cara. Então, assim, foi
E existia um dado, né, que até em 2010 o cristianismo ia ser extinguido de Gales. Só que eles não colocaram na ponta do lápis a questão dos estrangeiros, né, que foram para lá e que perpetuaram, continuaram. Existem pessoas que anseiam pelo avivamento lá, mas eles anseiam de uma maneira passiva, né? Uma hora, na hora que Deus ele quiser, vai acontecer. E quando eu falo de Europa, eu falo de avivamento, eu sonho com um povo que creio que já está lá, os remanescentes, que estão queimando por isso, né? Para viver aquilo que o Senhor fez no passado, mas de uma proporção muito maior. Amém. Pastor, quando você fala de missões, de Europa, de avivamento, qual que você acha que é o caminho para viver isso? Mano, oração. Na verdade, é o caminho de todos os avivamentos. Só existe uma fórmula, cara. Vida de oração. A igreja reunida em oração, buscando. Não existe fórmula mágica, não existe qualquer outra coisa além... Estratégia de marketing, mídia, seja o que for. Não existe outra forma a não ser você de joelhos no chão, chorar pela sua nação. Então, assim, esse é o caminho do avivamento, sempre foi e vai continuar sendo até Jesus voltar. Amém. Pastor, você olhando para aquela câmera, você disse que a sua base, a matriz de tudo ali é a sua família. Olha para aquela câmera ali e deixa uma mensagem para sua filha, para sua esposa. Amém, cara. Aí você quer fazer a gente chorar, né? Para minha esposa, Bianca, amor, você é a base da minha vida. Você é 95%, na verdade, do meu ministério. Às vezes a gente não tem tempo, a gente não tem a sensibilidade, né? O homem normalmente é mais grosseiro, mas você, assim, eu quero te honrar, falar que eu honro muito aquilo que você fez por mim na minha vida, dentro de todos desses 15 anos de casamento. Quero dizer que eu te amo e que eu quero estar com você por toda a minha vida. A Radassa, minha filha, às vezes o ministério ele tenta ocupar muito tempo da nossa vida e às vezes a gente não percebe algumas coisas que vão desenrolando na vida. E eu quero dizer para você que você é realmente muito especial na minha vida, os teus talentos, os teus dons, né? Você é muito artista, cantora, música. Eu valorizo, eu amo isso em você. E sem vocês duas, eu acho que eu não estaria aonde Deus me colocou hoje. Então eu amo vocês duas, eu amo meus irmãos, eu amo todos aqueles que estão ao meu redor. É isso? Respira fundo que tem mais outras duas mensagens que eu quero que você deixe. A próxima agora é para a casa de adoração. Olha para lá. Amém. Vamos lá, cara. Igreja, meu povo. Às vezes o ministério pastoral ele se preocupa com tantas coisas e muitas vezes ele se preocupa com coisas que não vão ser tão importantes como o relacionamento. Eu queria, como pastor, também pedir perdão se alguma falta dentro do aspecto de relacionamento eu possa ter cometido nessa caminhada. Vocês são parte também fundamental da minha trajetória. Vocês são o alvo daquilo que Deus projetou a mim como um chamado. Cuidar do coração de vocês, cuidar do amadurecimento de vocês. E eu entendo que Deus tem lugares muito mais longe para nos levar. E vocês, com certeza, fazem parte desse processo. Eu amo todos vocês. Tá bem? Tá bem. Vamos para a última mensagem? Pastor, eu quero que você olhe para a câmera e agora você libere uma palavra sobre a Europa. Aqueles que vão receber os missionários, aqueles que vão receber o avivamento, aqueles que vão viver os frutos daquilo que vocês estão gerando como igreja, como família pastoral em oração. Amém. Ao povo europeu, né, aqueles que estão nos diversos países da Europa, eu quero dizer que nós brasileiros, nós não somos a fonte do avivamento,
né? Não é esse o propósito. Nós não vamos porque nós achamos que nós temos algo que vocês não têm. Mas nós queremos contribuir com aquilo que Deus quer fazer. Nós estamos orando pelo continente, nós estamos buscando a Deus, estamos preparando pessoas para que sejam canais de bênção aí nessa terra que outrora foi inspiração e foi uma fonte que jorrou para todas as demais nações. Nós cremos piamente de que Deus tem algo projetado para esse tempo e que Ele já começou. Existem pessoas que já estão gastando a sua vida na Europa, que já estão fazendo, não é algo que está por vir. É algo que Deus já está manifestando e eu quero abençoar você, né, que está nessa terra, tanto como missionário, como você que já vive aí, com a palavra de que Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Então, nós brasileiros, nós amamos vocês e nós vamos continuar intercedendo por vocês até que Jesus volte. Amém. Pastor, não tem como não sentir a presença de Deus através do amor que você tem pela sua família, amém, pela sua igreja local, pela Europa. Nós compartilhamos disso e nós vamos ver coisas poderosas. Nós queremos te agradecer por você abdicar da sua família, do seu tempo ministerial, da sua igreja local para estar aqui com a gente. A gente sabe o quanto não é fácil viajar por horas, o quanto não é fácil pagar esse preço, mas nós sabemos que Deus tem um galardão, uma porção especial para a vida de vocês. Muito obrigado, viu, pastor, pela presença. Amém, cara. Eu que te agradeço pelo convite, né, de estar aqui com vocês nessa igreja preciosa. Amei muito estar aqui, o tempo que nós estivemos juntos, né? As pessoas hoje que estão ao nosso redor aqui, pessoas muito acolhedoras. Então eu também só tenho que agradecer a você, a toda a equipe, e que Deus continue abençoando e prosperando o caminho de cada um de vocês. Tá? Amém. Se você chegou até aqui, se você assistiu, foi impactado, se você foi tocado pelo Espírito Santo a orar pela Europa, a se mover nessa direção, a gente quer te convidar a você conhecer mais a base mais profundo, conhecer a casa de adoração, conhecer a família vitoriosa, porque nós estamos fazendo parte de um novo tempo estabelecido por Deus para esta nação. E claro, foi tocado por Deus, lembrou de alguém que precisa dessa palavra, clica no botão compartilhar, manda para pelo menos 3 pessoas que Deus está soprando o nome aí. Não deixa de se inscrever no nosso canal, porque isso fortalece o nosso trabalho. O YouTube ele entende que o conteúdo está sendo relevante e ele vai entregar para mais pessoas e mais pessoas serão alcançadas. Deus abençoe, um abraço.